Esportes, vamos falar do Cruzeiro. Rafa Nobre tá de volta aqui nos estúdios da FM O Tempo. Diga lá, Xará, qual o seu destaque inicial? E aí, Xará, boa tarde pra você, boa tarde também pro Lelhão e Samuca com a gente aqui no Tempo Esportes. Hoje a equipe tá reduzida, né, Xará? Mas vamos junto. Bora nessa. De Cabuloso aqui, que tá no segundo treinamento da semana, o segundo treino do técnico Zé Ricardo, e a gente tem daqui a pouquinho, vamos ouvir a fala do Arthur Gomes desses primeiros contatos, primeiras horas do técnico de 52 anos que veio para poder tirar o Cruzeiro dessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se preparando para esse duelo contra o Santos, jogo marcado pro próximo dia 14. Então o Cruzeiro tem mais uma semana aí até o jogo contra o Santos para que possa voltar a vencer. Já são 8 jogos sem vitórias do Cruzeiro. Então o Cruzeiro buscando aí, claro, essa vitória para encerrar esse incômodo jejum. O Cruzeiro não tem jogador suspenso para esse jogo, Xará, mas a lista de pendurados ela é grande, são 6 jogadores pendurados. O Cruzeiro que tem jogadores com 2 cartões amarelos, então a preocupação para o jogo seguinte contra o Fluminense, o jogo marcado para o dia 20, 9h30 da noite no Rio de Janeiro. Os pendurados Oliveira, Castan, Palácios, Machado, Jussa e Bruno Rodrigues. Então 6 jogadores pendurados para esse jogo contra o Santos, e aí a preocupação para o jogo seguinte lá no Rio de Janeiro. Ontem, Xará, no primeiro treinamento do Zé Ricardo na Toca da Raposa 2, chamou atenção a participação do lateral esquerdo, o Cauã Prats, ele que é do Sub-15. É claro que o Cruzeiro que conta já com o Kaique, com o Marlon, tão bem, inclusive na temporada, o Kaique com passagem na Seleção Brasileira, o Marlon também com uma boa participação nesse Campeonato Brasileiro, mas o jogador participando dessa atividade talvez possa até ser um indício. O Zé Ricardo que trabalhou na promoção, e hoje o trabalho que tem apresentado o Vini Júnior e o Paquetá fora do país, muito se deve também à participação do Zé Ricardo. É claro que ninguém está dizendo aqui que o Cauã Prats vai entrar, ou que vai ser aproveitado um profissional, mas pode ser, né, Samuca, um indício de um olhar mais cuidadoso com a base do Cruzeiro. Afinal de contas, esse também foi um questionamento do trabalho do técnico Pepa, né? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Foi até a pergunta que eu fiz pro Zé Ricardo, porque eu quero esperar para ver isso, para ver na prática, porque a maioria dos técnicos, não, eu confio em todo o grupo, eu quero utilizar a base. Isso, o Pepa chegou e falou sobre aproveitar garotos da base, e não é que a gente tá falando aqui que a base do Cruzeiro tá cheia de craque lá e que todo mundo vem sendo injustiçado, não, mas é para se ter um trabalho de maior cautela, de maior cuidado com esses garotos que precisam de ir adaptando ao que é a rotina do profissional. Então eu fiz até essa pergunta pro Zé Ricardo, porque vou pensar em usar a base, confio em todo o elenco, aí não utiliza todo mundo, aí não dá chance para os garotos. Claro que agora é um momento mais difícil para se dar chance para garoto, né? Mas o Cruzeiro já teve aí quantas oportunidades para que, com o próprio Pepa, né? Quando tava ali muita gente em má fase, aí, por exemplo, o garoto Arielson ou o próprio Juan Índio, quando Gilberto e Henrique Dourado estavam ali naquela fase terrível, o Arielson até chegou aí pro banco e não foi utilizado, aí acabou sendo emprestado lá para a Ucrânia. Então, eu quero ver isso na prática, se o discurso vai ser coerente com o que o campo vai mostrar. Mas claro, ele tem mais vivência, inclusive, que o Pepa, né? O Zé Ricardo tem 52 anos, tá aí no futebol há um bom tempo e sabe o que precisa ser feito, como você citou aí, casos de outros jogadores, e é o que a gente torce aí. Eu acho que ele tem muito desafio. Até aproveitando aqui, foi tema da minha coluna aqui em O Tempo Esportes, que o maior desafio do Zé vai ser colocar o pé dessa turma na forma, né? Acertar a pontaria. O time do Zé, normalmente ele não cria muito, o Cruzeiro vinha criando e, claro, ele vai trabalhar para continuar criando, mas não adianta só criar e chegar na cara do gol e acabar desperdiçando. Então,
essa efetividade ela precisa voltar o mais rápido possível. Aí é com confiança, passando tranquilidade. Não acho até que vai adiantar ficar treinando finalização 24 horas por dia, é mais colocar na cabeça dos jogadores e a tal da confiança realmente. Isso faz muita diferença, porque quando a pressão vai aumentando, meu amigo, o gol fica desse tamanhinho, fica pequenininho para essa turma, principalmente para quem já não tem tanta qualidade assim, né? O Cruzeiro que já mostrou, jogando contra times até tidos como favorito, né? Um futebol superior. Realmente é hora de colocar o pé na forma e converter as chances que tem, né, Samuca? Se o Cruzeiro cria muitas oportunidades, não dá para ficar perdendo chance, principalmente contra equipes que são letais aí contra o Cruzeiro, né, Lelão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Não dá mesmo, né? Porque afinal de contas, você precisa converter ou transformar em gols as oportunidades criadas. E a gente tem debatido muito aqui sobre os números do ataque do Cruzeiro, né? É pouquíssimo, o ataque faz pouquíssimos gols, sabe? O saldo do Cruzeiro é 0. 20 gols é menos de um gol por rodada que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro. Mas o Samuel tava falando terceiro pior, Lélio. Pois é. Então é fraquíssimo, é um ataque, né? E você vai conquistar os 3 pontos, porque no campeonato onde a vitória vale 3 e o empate dá 1 ponto só, você precisa ganhar os jogos, precisa ganhar. Então tá na hora também do pessoal colocar o pé na forma e aquele lance que nós falamos ontem, né? Cruzeiro, pelo estilo de jogo do Zé Ricardo, a não ser que ele mantenha de fato a sua palavra, não vou mexer muito no que foi feito pelo Pepa, mas se o Cruzeiro jogar nos contra-ataques, o campo mais aberto, ele vai ter uma chances, né? Ele vai ter chances mais claras para fazer gol. Aliás, hoje o Flamengo foi campeão brasileiro sub-20, né? Lá em Volta Redonda contra o Flamengo, e o treinador tava lá agradecendo ao Zé Ricardo. Se lembrou dele, mestre do técnico do Flamengo, viu? Legal. Que eu não esqueci o nome dele, pra falar a verdade. Ele agradeceu ao Zé Ricardo, ao Barbieri e ao Eduardo Barroca. Vamos pesquisar então pra gente dar os créditos pra ele então. Mas o outro que também destacou um pouco do trabalho do Zé Ricardo, o Lelão, Samuca, Rafa, foi o Arthur Gomes, o camisa 19 do Cruzeiro. Falou dessas primeiras impressões, essas primeiras horas aí de trabalho com o Zé Ricardo. Ele comentou um pouquinho de um ambiente diferente. Vamos ouvir o que falou o atacante do Cruzeiro. O ambiente tá muito bom. A gente vem trabalhando intensamente durante esse período que vai ser muito importante, né, nessa data FIFA. O professor é novo, implementar um novo trabalho dele também, então o ambiente está excelente e com certeza a gente vai fazer de tudo aí para deixar tudo nos treinamentos para no jogo também a gente dar o nosso melhor. O primeiro contato com o professor Zé foi muito bom, uma conversa muito boa também que ele teve com a gente. Toda a comissão dele também já chegou praticamente adaptado, né? Trouxe uma alegria enorme pra gente também. Então vai ser importante para que a gente possa estar todo mundo unido e igual eu falei, ele implementar o trabalho dele para que a gente possa crescer e sair da situação o mais rápido possível e colocar o Cruzeiro onde merece, que é estar no topo da tabela ali e cada dia mais vencer. Tá aí o Arthur Gomes, que falou desse primeiro contato aí com o técnico Zé Ricardo. Dá para esperar realmente um Cruzeiro diferente, né, Samuca? Se não, pelo menos nas peças, mas pelo menos aquela expectativa que a gente tinha do jogo contra o Red Bull Bragantino, que acabou todo mundo aqui sendo frustrado, né? A gente esperava um Cruzeiro mais vibrante dentro de campo. Não foi o que a gente viu, pelo menos a troca de treinador gera isso, né, Samuca? Isso, é a tendência, né? O Cruzeiro FR me mandou aqui, é o Mário Jorge, Lélio? Mário Jorge, isso aí. Tava lá, muito agradecido ao Zé Ricardo. Zé Ricardo que começou sua carreira no Flamengo, né, Samuca? Isso. Ele só pegou trabalho pra apagar incêndio, né? O Flamengo mandava os caras embora e chamava o Zé Ricardo.
É verdade, mas assim surgiu a oportunidade e ele se transformou em um técnico. Aliás, tem sido a característica dele também nos últimos anos, né? De ser um técnico bombeiro. E talvez aqui no Cruzeiro ele consiga fazer com que a história mude, né? Ele fazendo um bom trabalho nessa reta final de Campeonato Brasileiro e tendo a chance de iniciar a próxima temporada. Eu acho que é o grande objetivo dele também, né, Samuel? Ele vai ter a chance da vida dele. Eu confesso, Lélio, que se ele for um ótimo bombeiro aí, eu já vou colocar o nome dele no livro da oração e agradecer eternamente pelo nosso Zé Ricardo. Aí, ano que vem a gente pensa se continua ou não. Se fizer o trabalho de bombeiro bem e tiver que encerrar ali, já tá de bom tamanho. Muito obrigado, viu, Zé Ricardo? Mas, Rafa, sobre essa situação aí, porque troca de técnico abre a competição para todo mundo, né? Aqueles que estavam ali na época do Pepa, isso aí não vai ter chance para mim, esquece. O cara acaba tendo um ânimo renovado, né? Para ele buscar essa chance ou para receber essa oportunidade agora que chegou o novo técnico. Então, é uma tendência natural do clima modificar, do ambiente se tornar mais leve, mas na fase que o Cruzeiro tá mesmo, só vai ficar leve mesmo com uma vitória lá diante do Santos, ou então com uma não derrota, porque esse jogo aí, 3 resultados, 2 interessam ao Cruzeiro. Derrota nem pensar na quinta-feira que vem lá na Vila Belmiro. Legal, a gente viu no jogo contra o Red Bull Bragantino a presença do Seabra, né, que ele acionou o Ian Lucas, que há muito tempo não vinha participando dos jogos com o Pepa, ele teve essa chance, então assim, no treinamento a gente vê e aí viu a resposta dentro de campo com a presença do jogador, quem sabe Fernando Henrique e outros jogadores possam também ganhar chance com o técnico Zé Ricardo. Pra gente poder seguir analisando, a gente tem a palavra aqui, Rafa, do Carlos Alexandre, é o jornalista da Rádio Globo CBN. Ele analisa o trabalho do técnico, ele tem uma passagem muito forte, futebol carioca, como o Lelão disse, surgiu lá no Flamengo, mas tem uma ligação com o Vasco, trabalhou no Botafogo também, e o Carlos Alexandre analisa um pouquinho do trabalho do Zé Ricardo. Vamos ouvir. Fala, rapaziada do Tempo, tudo bem? Aqui Carlos Alexandre falando, prazerzaço estar falando com vocês. Falar um pouquinho do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo teve uma passagem muito boa pelo Flamengo, aquele Flamengo de 2016, que brigou pelo título brasileiro, campeão carioca em 2017, teve uma passagem muito boa pelo Botafogo, teve uma passagem muito boa pelo Vasco anteriormente, levando o Vasco até a Libertadores da América, e essa passagem ano passado também pelo Vasco da Gama, onde ele teve uma campanha muito consistente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde o início da trajetória que resultou no acesso do Vasco, o Vasco conseguia resultados 1-0, 2-1, era um time que levava poucos gols e por isso o Vasco conseguiu acumular uma gordurinha, que apesar de um final de Série B muito problemático, com troca de técnico, inclusive, o Vasco da Gama conseguiu acesso. O Zé Ricardo, ele sempre prioriza por times aqui no Rio de Janeiro, né, ele sempre priorizou por times equilibrados, né, ele sempre teve um time muito consistente defensivamente e que tinha um jogo mais vertical, né? Se o time dele não quiser ter a posse de bola, ele não vai jogar com a posse de bola. Ele não é um técnico, pelo menos demonstrou nessa última passagem pelo Vasco, que ele é refém dessa posse de bola. Em determinado momento, ele vai dar a bola para o adversário jogar. Mas o Zé Ricardo é um cara que normalmente é muito querido pelos jogadores, tem uma gestão de elenco muito boa e é um técnico que prioriza sempre, primeiro arrumar a parte defensiva para depois arrumar o ataque. Acho que nesse time do Cruzeiro, Zé Ricardo pode dar um caldo muito interessante para manter ali o Cruzeiro no meio de tabela, longe da zona de rebaixamento, quem sabe eliscar uma vaguinha no G6 ou na Sul-Americana. Valeu? Valeu, o Carlos Alexandre, agradecer demais o Rafa. Claro, Samuca. Um trabalho, então, ele já pode encurtar, né? Porque ele não precisa arrumar defesa aqui, né? Verdade. O Cruzeiro não leva tantos gols assim. Então ele já pode pensar em outras coisas aí, né? É exatamente isso que eu ia levantar contigo, essa bola aí, ô Lelhão. Cruzeiro 20 gols sofridos, só a 4ª melhor defesa do campeonato. É acertar lá na frente, né? Tudo que, pelo menos boa parte do que o Carlos Alexandre falou, a gente já tinha comentado aqui também, esse ambiente dele com o grupo, acho que isso vai ser positivo. Agora para encontrar esse equilíbrio que geralmente as equipes dele apresentam, falta acertar o pé lá na frente, né?
Ah, sem dúvida alguma. Não, e isso também a gente destacou ontem, anteontem, a gente falando que com a característica do Zé Ricardo, o menor trabalho dele vai ser com o sistema defensivo, que já é muito ajustado. O Cruzeiro é um time que cede até poucas oportunidades, né? Com raríssimas exceções, no jogo contra o Grêmio. E aquele lateral bizarro do Neres, que foi cobrado para ele mesmo, né? No final do jogo, proporcionou uma chance boa pro Bragantino ali já nos últimos lances. A defesa do Cruzeiro se comporta bem. Então, achar ali um jogador para dar o ritmo e o tom da criatividade do Cruzeiro no ataque. É isso que ele vai ter que fazer. E até vi uma fala dele sobre o Gilberto, né? Que vai partir muito do Gilberto ele querer se recuperar, porque também mágico ele não é. Então, se o Gilberto tiver afim de jogar com ele vai ter que demonstrar isso nos treinamentos, e o Zé Ricardo tá coberto de razão. Então vamos ver aí. Eu acho que foi ano passado que ele até deixou o Vasco no início da temporada e foi pro Japão, né? No início, e aí o Vasco entra até meio que em parafuso ali no início da competição, mas depois consegue se reencontrar, né? E subir. O Vasco tava no Galeão, viajando para algum jogo fora do Rio de Janeiro, e a torcida apareceu lá para dar uma prensa na turma. É verdade. E não sei se foi no final de semana ou durante aquela semana mesmo, do nada, Zé Ricardo não é mais treinador do Vasco, picou a mula e foi pra fora do país. E o Vasco acabou capengando, mas acabou. Nossa mãe, é porque o Cruzeiro nadou de braçada na Série B do ano passado. Foi. Grêmio, Vasco e Bahia foi acesso culposo, né? Quando não há intenção de subir de divisão. Se bem que o Grêmio, assim, nem se tanto. achou com o Renato, né? Foi. Agora o Bahia e o Vasco, meu Deus do céu. Terrível. Legal, a gente faz esse recorte do Cruzeiro e aí esses últimos jogos, esse jejum de 8 jogos, o Santos também nos últimos 4 jogos, 3 derrotas, só essa vitória que o Lelão citou, e o jogo contra o Grêmio, aquele gol, a bola sai, não sai, a turma para e o Santos se aproveita para poder vencer aquela partida. Hoje o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, 21 pontos. Tem uma empreitada contra a turma ali de baixo violenta. Perdeu pro América na última rodada, depois encara agora o Cruzeiro. Na sequência tem o Bahia em Salvador e no dia 1º de outubro também o Vasco na Vila. Então a vida do Santos não tá nada fácil também não. O Cruzeiro tá pressionado com certeza para essa partida, mas o Santos também muito pressionado para esse jogo também, né, Samuca? Com certeza, vai ter torcida, a Vila ali, a capacidade é pequena, é pressão, e o Cruzeiro tem que saber fazer esse jogo, né? Tem que saber fazer esse jogo, a responsabilidade é toda do Santos. Responsabilidade que eu falo é de buscar o jogo, partir pra cima, precisa vencer a qualquer custo, ainda mais por se tratar de um confronto direto, né? Então, vamos ver o que o Zé vai preparar aí durante toda a semana. Tem muito tempo ainda para ele treinar, né? Ele chegou num momento, talvez para técnico, com o campeonato em andamento o melhor possível, já falei sobre isso. Poucos jogos neste mês de setembro, e é o tempo que ele vai ter aí para colocar a ideia dele em prática e, quem sabe, pontuar lá na Vila Belmiro. Se vier com a vitória aí, meu amigo, o astral vai mudar completamente. E a matemática, ela diz o seguinte, né? Que o Cruzeiro não pode perder lá de jeito nenhum. Empate lá é bom. Isso aí. Porque mantém a distância. E aí joga com mais tranquilidade contra o Fluminense, né? E aí, se perder, caso perca para o Fluminense, ele não vai estar entrando na zona de rebaixamento. Que aí o próximo jogo depois do Fluminense já é no Mineirão de novo, volta a jogar em casa. Então, perder lá na Vila Belmiro, né? Não pode. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Bom, é isso. Eu ia chamar de novo o Samuca aqui, dá tempo? Dá tempo? Rafa? Rapidinho. Claro. Só pra trazer uma notícia aqui que ele, hoje a gente acordou com se o Pepa viveu com alguns problemas e um deles era o Bruno Rodrigues, né? Aquela dúvida, o Altaon, aquela proposta, sai, não sai. Pelo menos o Zé Ricardo esse problema não tem até o final do ano, né, Samuca?
Isso, porque a Arábia, ela antecipou o fechamento da janela. Seria no dia 20 de setembro e a janela já se encerrou. O horário lá tá avançado, né? Em Riad, na Arábia Saudita. Deixa eu até confirmar aqui que tem uma diferença pesada aí, ó. Meia-noite, fechou agora a janela e o Bruno Rodrigues não teve nenhuma retomada na negociação, né? Com o Al Tawon. E ele fica pelo menos até o final do ano. E agora vai ter a cabeça pensando somente aqui, né? Não vai estar com a atenção dividida nem nada. E pelo contrário, né? Ele precisa retomar aquele futebol, porque se ele quiser permanecer no Cruzeiro, com o Cruzeiro comprando, melhorando o contrato, ele vai ter que voltar a jogar aquilo que jogou. Se ele não jogar, vai ficar difícil também para ele conseguir uma grande proposta no final do ano, né? O contrato com o Cruzeiro se encerra no final do ano, tá emprestado, o Cruzeiro mesmo assim vai manter 33%, com ele ficando ou não. Agora, ele precisa voltar a jogar aquela bola que ele já jogou, para o cenário, para ele melhorar completamente e esquecer essa coisa aí de Arábia Saudita. Vai estar com foco agora só na Série A do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Cruzeiro, temporada, 8 gols, 5 assistências, 34 jogos. É importante, é bem parecido com a situação do Gilberto também, né, Olelhão? Nesse caso do Bruno Rodrigues, a gente sabe que ele é um bom jogador, não tá numa boa fase, mas depende dele também sair dessa má fase, né? Ah, sim, não, claro que do Bruno Rodrigues você espera outro tipo de coisas, né? Como, por exemplo, fazer as jogadas, a recomposição. Claro que se der para contribuir com gols, ok, mas ele tem que preparar as jogadas, né? Mas de qualquer forma ele se transformou num jogador importantíssimo e na maior parte desta temporada ele era o principal jogador do Cruzeiro. Isso é inegável. Agora, depois ali dessa situação de sai ou fica, ele perdeu rendimento, né? Chegou a ficar ali afastado também, estava com um problema de lesão, né? E não conseguiu voltar a ser o que ele sempre foi com a camisa do Cruzeiro. Desde quando ele estreou no Cruzeiro, ano passado, ele sempre foi um jogador muito importante. E a retomada do time vai passar aí muito pelo futebol do Bruno Rodrigues, sem dúvida alguma. Para encerrar o Cruzeiro, Xará, nesse primeiro tempo aqui, ontem o Cruzeiro bateu o América por 2-0 no Sub-20, de novo, né? Tinha vencido o primeiro jogo na Arena Vera Cruz, em Betim, por 2-0. Ontem, Japa e Arthur fizeram os gols do Cruzeiro. O Cruzeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O adversário ainda não é conhecido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro na categoria que volta a jogar contra o Atlético, outro clássico. O jogo marcado pela semifinal do Campeonato Mineiro para sábado, dia 16, 4 da tarde, no Sesc. O segundo jogo marcado para o dia 23, na Toca da Raposa, Xará. Show de bola. Samuca, amanhã a gente se encontra novamente aqui em O Tempo Esportes, ok? Valeu, tamo junto, até amanhã. Valeu demais, Samuel Venâncio conosco falando do Cabuloso.